Em comunhão, o nosso encontro de cada semana. Momento de reflexão, momento de nós passarmos para você, meu irmão, para você, minha irmã, tudo aquilo que é a nossa vida de missionários redentoristas, e a gente se debruça num bate-papo gostoso, sempre em cima de algum tema importante para nós. Em comunhão é a forma de partilha que nós temos, a alegria de, nesse momento, contar com a sua presença, com a sua atenção, e a gente também poder entregar a você alguma das nossas preocupações, alguma das nossas alegrias, de tudo aquilo que faz a vida do missionário redentorista. Seja bem-vindo a este programa, seja bem-vinda. E nós vamos iniciar o programa sempre com um texto do Santo Evangelho da Palavra de Deus. Preste bem atenção na Palavra de Deus que vamos expor para você hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Esse é o texto que vai guiar agora a nossa conversa. E eu tenho a alegria, então, de acolher aqui para conversar com a gente dois grandes missionários. Um grande missionário, Padre Antônio Werner. Seja bem-vindo, Padre Werner. Muito bem, agradeço o convite de ter vindo aqui participar deste programa, também coordenando aí esse programa Padre Ulisses, e a gente então vai repartir um pouco daquilo que a gente sabe como missionário redentorista. Muito obrigado. E também o Padre Carlos Alberto Pereira, que já deveria estar morando em Roma, mas o coronavírus não deixou, então ele continua aqui trabalhando conosco, nos ajudando agora no Santuário Nacional. O que você acha? Seja bem-vindo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade também de estar nesse programa com o Padre Ulisses, com o Padre Werner, falamos hoje sobre Santas Missões, né? E para mim é uma alegria muito grande o Padre Ulisses estar aqui, porque o meu início de trabalho nas Santas Missões foi lá em Tietê, quando o senhor era o coordenador lá da nossa comunidade e trabalhou também na minha ordenação lá em São José dos Campos. Que bom, né? E olha só como o tempo passa, minha gente. Ele já é um missionário velho, o Padre Carlos Alberto. Mas na alegria de estarmos reunidos aqui, hoje nós queremos conversar especificamente sobre, digamos assim, esse jeito, esse método de trabalhar as missões populares ou as santas missões paroquiais, que é o nosso jeito, missões redentoristas, né? Há certas diferenças, você entende, nos vários modos como se pregam as santas missões. É exatamente sobre isso que eu queria conversar com o Padre Werner. Werner já tem quantos anos de trabalho missionário, Werner? 44 anos de missões e já preguei 592 missões em 300 paróquias, 219 cidades e, mais ainda, 12 estados. Então é com muita alegria que a gente está aqui para repartir um pouquinho daquilo que a gente já fez, perseverando, graças a Deus. Por causa da pandemia, a gente está parado, vamos dizer assim, claro. A gente está sempre em atividade, atualizando, principalmente agora os meios de comunicação. A gente está exercitando também o virtual, para podermos, na missão, quando começar de novo, depois dessa pandemia, a gente começar também no sistema de virtual, que agora é importante, e a gente treinado já vai poder continuar também nesse sistema. Muito bem. Werner, se fosse uma Olimpíadas das Missões, ele ganhava a medalha de ouro tranquilamente, por todo esse tempo que ele está gastando e desgastando a sua vida nesse vai e vem para todos os cantos, levando as santas missões. E é tão importante, então, que vocês percebam, nós, missionários redentoristas, ainda desta unidade ou província de São Paulo, a gente tem certas prioridades, digamos assim, escolhas que a gente faz de trabalho pastoral. A primeira delas são as santas missões, né? Nós sempre contamos com as equipes de missões populares para que deem continuidade ao longo de todo o ano a esse trabalho de ir
de comunidade em comunidade, de paróquia em paróquia, de diocese em diocese, levando a palavra de Deus dentro de uma metodologia assim de tempo intensivo de evangelização. Além das Santas Missões Redentoristas, nós temos também esse Santuário Nacional, é uma das nossas prioridades, por isso tem tanta gente trabalhando aqui. E, aliás, quando o tempo aperta um pouco mais, a gente chama também os colegas das missões populares para nos darem uma mão. E aquela prioridade tão grande que é exatamente esse meio que eu estou usando para conversar com vocês, os meios de comunicação. Desde a Rádio Aparecida, não é mesmo, de tantos e tantos anos, 70 anos de Rádio Aparecida, até a nossa querida TV Aparecida, nosso portal A12 e ainda a imprensa escrita que a gente usa demais. Ou seja, a gente procura de alguma forma levar a mensagem de Jesus, aquilo que Jesus dizia, sobre os telhados, né? Para que chegue ao maior número possível de pessoas. E vejam que, graças a Deus, nesse tempo de pandemia, então, tudo aquilo que a gente fez serviu também de consolo, força, momento assim que as pessoas se uniram a nós para poder estamos atravessando esse tempo de pandemia. Pois bem, eu creio que é importante começar o programa, Carlos Alberto, com esse texto que é tão essencial para a nossa vida de redentoristas, Lucas 4, 18, 19, quando nós dizemos, o Espírito Santo está sobre mim, né? Numa convicção profunda, é o Espírito Santo que realiza as missões. Nós somos instrumentos. Você gostaria de comentar um pouquinho esse texto? Esse texto, para mim, ele cala forte porque também foi o texto que eu usei na minha ordenação. Sei. Enviou-me depois para evangelizar os pobres, né? Essa força do Espírito Santo que impulsiona o missionário para ir ao encontro, principalmente daqueles e daquelas que são mais excluídos. Nas Santas Missões até se coloca como prioridade, muitas vezes, nós trabalharmos em paróquias que não têm nenhuma estrutura para ajudar essas paróquias a dar um passo adiante, principalmente nessa organização que as Santas Missões busca levar a elas, mas ao mesmo tempo fazendo com que haja uma grande sensibilidade, principalmente a essas pessoas que estão fora do centro da paróquia. Isso. Werner, gostaria de comentar esse texto da Sagrada Escritura tão importante para nós, redentoristas? Ele está incluído, claro, naquele texto do Mateus 28, quando Jesus, ele lá encontrou-se depois da ressurreição com os apóstolos no lugar combinado. Ele falou, agora vocês vão, ensinem aos outros aquilo que eu ensinei para vocês. E ensine aquilo que eu ensinei, faça com que todos sejam meus discípulos. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, esta missão que Jesus deixou para os apóstolos, ela agora passa para nós também. E esse eu estarei com vocês, claro, fisicamente não, e aí entra então, é o Espírito de Jesus, missionário, enviado pelo Pai, para poder ajudar as pessoas a entenderem mais a nossa vida de cristãos, de católicos, de filhos de Deus, e para a gente poder viver essa realidade e essa fé. Isso. Então, essa missão que Jesus deixou para os apóstolos atravessa os séculos e chega até nós, missionários redentoristas. Então, o Espírito Santo, ele está sempre conosco, nos unindo, nos iluminando e ajudando a gente poder dizer, de fato, aquilo que Jesus quer que a gente passe para o povo. Isso é importante para nós, esse texto de São Lucas, ele vem logo no início das nossas constituições, exatamente porque define que a essência do padre, do irmão redentorista, é ser missionário, né? Não é que ele vai ser ordenado padre, vai se consagrar com o irmão, se ele não tiver um espírito missionário dentro dele, já pode buscar um outro lugar qualquer para ser irmão ou para ser padre. O espírito missionário é essencial para quem quer se tornar redentorista. Espírito missionário é uma disponibilidade para sair, para ir ao encontro. Eu acho, né, Carlos Alberto, que uma das características da missão redentorista é aquilo que você dizia, essa proximidade daqueles que estão afastados, né? Não é ficar ali naquela pastoral ordinária, digamos assim, de cada paróquia, suas celebrações, seus grupinhos, suas associações, mas ir ao encontro de quem está afastado, de quem não tem motivação para participar da comunidade, da paróquia. Eu creio que
essa é a finalidade, né? Chegar perto de quem não está tão perto. E com esse espírito que o Padre Werner colocava, o senhor também estava falando, acho que o missionário que tem essa disponibilidade, esse desapego, essa desinstalação, ele consegue ser o sinal da bondade, do amor de Deus, naquele local onde ele vai estar trabalhando. Inclusive, nas Santas Missões, nós ficamos hospedados muitas vezes nas famílias, lá naquela comunidade mais carente, em qualquer lugar onde acontece aquela organização das Santas Missões, nas comunidades que são criadas, nos centros missionários, né? Não ficamos no centro, na matriz, mas vamos para a periferia. Claro, isso é muito importante. E a missão, ela tem aí os seus jingles, o seu modo de passar a mensagem, né? E a gente tem um canto muito, quase que uma aclamação. Juninho está aqui conosco, o nosso organista do Santuário Nacional. Seja bem-vindo, Juninho. Obrigado, Padre Ulisses. Que alegria estar com vocês neste momento falando das missões redentoristas. Eu tive o privilégio também de nascer, viver numa paróquia redentorista, participar quando criança das missões também. Isso é importante, né? E Juninho, vamos lá, você faz o povo e organista. E nós vamos iniciar então com o canto que sempre ensinamos a nossa gente, viver e crescer em comunidade. Viver e crescer em comunidade. Em comunidade, viver e crescer, unidos em Cristo, em fraternidade, é o lema de vida da nossa missão. Viver e crescer em comunidade. Em comunidade, viver e crescer, unidos em Cristo, com a Virgem Maria, nós vamos crescendo em nossa união, viver e crescer em comunidade, em comunidade, viver e crescer. Só da gente cantar isso aí dá uma saudade daquele tamanho de estar trabalhando nas Santas Missões. Werner, se você fosse dessa experiência toda sua, o que são essas missões redentoristas? Claro, a missão redentorista é sempre uma pastoral extraordinária. Sim. Como você já falou, a pastoral ordinária, claro, é o povo vivendo a sua fé numa paróquia, numa comunidade, numa matriz, no dia a dia, aquilo que é importante. Sim. Agora, a missão redentorista, então, ela é uma pastoral extraordinária. Por isso que a gente chega de fora e anuncia e divulga aquilo que, de fato, como eu já falei, o que Jesus quer que a gente ensine ao povo, para eles poderem, então, entender o que é ser cristão, o que é ser católico, o que é ser verdadeiro filho de Deus. Então, gostaria de, como o padre Carlos Alberto já falou, para a gente chegar até o povo, né? Então, nós temos vários meios para a gente poder chegar até o povo. Sim. Principalmente a partir da 51ª Assembleia dos Bispos aqui no Brasil, Dom Sérgio, ele falou que o católico e toda pessoa deve ter o conhecimento de Jesus Cristo. E como numa paróquia as pessoas estão muito distantes, cada um vivendo no seu modo de viver, na sua casa e tudo mais, na comunidade, então a missão redentorista, ela quer chegar até o povo, mas de um modo organizado.
Por isso a missão redentorista, ela é integrada por 4 missões. 4 missões, 4 então. missões. Você Então, chama 4 etapas, são 4 missões. 4 missões, porque tudo é missão. Então, a primeira missão é a missão da visitação. E aí que está o primeiro ponto importante, coordenado pela missionária redentorista, que trabalha, não é redentorista, mas trabalha nas missões, as irmãs missionárias. Elas estão organizando junto com o coordenador missionário redentorista. Então, a notícia da missão e o convite para a missão chega a todas as pessoas, em todas as casas, em todas as famílias. Por isso nós chamamos de a missão da visitação. E a gente já leva também um folder onde está tudo escrito como que vai ser a missão. Certo. E aí missão e divulgado, agora então começa a segunda missão. Sim, mas essa da visitação, evidentemente, já entra muito forte, e a Santa Missão Redentorista tem essa característica, né? Entra muito forte, digamos assim, quase que seguindo os passos de Jesus e seguindo os passos de Maria. Ou seja, quem entra em primeiro lugar são as irmãs, é a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, assim também vão visitando família por família, né? E aí vem então essa segunda missão. A segunda missão já, a primeira organizou as famílias em grupos de 20, 30, 40 não, mas um pouco menos, principalmente agora, o número de famílias reunidas, né? Por isso que a missão redentorista, ela reúne, unidos em Cristo, né? Para viver e crescer em comunidade. Então, aí ele já é o treino para as famílias e as pessoas dentro das famílias poderem, então, já se unir e crescer no conhecimento da religião e começar a viver... Em geral, Werner, são famílias que são próximas, né? Por isso que a primeira missão da visitação, ela faz um levantamento para ver quantas pessoas e quantas famílias existem naquela comunidade, seja matriz, ou então na comunidade rural, ou então na comunidade urbana. Então ali já está o retrato do número de famílias. E aí então a gente agrupa as famílias em uma pequena porção para poder então ali começar a missão nas famílias. Então existe até um livro que segue todas as noites, as famílias então se reúnem ali numa das casas, né? Então cada noite numa casa. Então a missão vai chegando a todas as pessoas. E aí que está o importante da missão nas famílias, que às vezes as pessoas da família, elas muitas vezes estão desligadas na prática da religião. E a missão, a conversão, né? Porque a missão é para a conversão, então a notícia, Jesus já chega até as pessoas onde elas moram. E aí não tem jeito de escapar, vamos dizer assim, né? Aconteceu que também na missão de Curitiba, enquanto o grupo de famílias cantando entraram numa casa para fazer a missão na família, um que era meio avesso à religião, ele já saiu pela porta do fundo. Bom, aí a culpa é dele, não é porque não chegou até ele a notícia da missão. Sim, eu creio que é muito importante então nesse aspecto a gente saber que a missão ela tenta a todo custo envolver as famílias em primeiro lugar, né? E ela passa a ser um convite. E nessa visitação às famílias vai sempre a imagenzinha de Nossa Senhora, quando as famílias se reúnem. É sempre aquela cena da visitação do Evangelho que se repete nessa segunda parte, segunda etapa da missão. Mas nós já estamos terminando o primeiro momento. Vamos lá, Juninho, encerrar o primeiro momento do nosso encontro com um canto. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Uma pequena pausa, a gente já volta a conversar com vocês.
Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. A nossa comunidade se reúne todo dia e a nossa comunidade se transforma em alegria. Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. Eu sou feliz, é na comunidade, eu sou feliz. Estamos de volta conversando com você sobre as Santas Missões Redentoristas e lembrando principalmente que agora estamos às vésperas do encontro, da Romaria das Santas Missões Redentoristas, aquela Romaria que convoca todos os coordenadoras, todos que participaram das Santas Missões para virem aqui visitar a Casa da Mãe. E é um momento até de congraçamento entre o povo que conheceu os missionários e os missionários, porque todos se reúnem aqui aos pés da Casa da Mãe para agradecer o ano de missões. E neste ano vai haver, dia 20 agora de novembro, a gente vai agradecer, mas a gente vai suplicar que possamos voltar então com o trabalho nas Santas Missões. Isso é importante para nós, não é mesmo? Porque os missionários durante esse tempo eles tiveram que se adaptar, né? Quem comandava o nosso país era o coronavírus e eles não puderam então estar realizando o trabalho das Santas Missões. Mas mesmo assim andaram se reinventando e achando modos e jeitos de trabalhar um pouco. Melhor mesmo que a gente possa voltar com tudo nessas Santas Missões. E aí o Padre Werner nos falava, entende, de como a missão tenta chegar praticamente a cada pessoa, a cada comunidade, a cada família, né? Aqueles grupos de família que a gente forma, com o desejo louco de que esses grupos continuem depois refletindo a palavra de Deus, perseverem nessa busca constante de saber o caminho de Jesus, né? E como que se desenvolve então, Carlos Alberto, depois dessa segunda missão, segunda etapa da missão, como é que se desenvolve a terceira etapa? Então, depois que aconteceu a organização das missões, os grupos missionários, a partir da primeira missão, da segunda missão, a terceira missão é a vinda dos missionários, né, que vão ao encontro das comunidades, né, tem os momentos celebrativos, o momento do devocional, né, das procissões, o momento do acolhimento do povo nos sacramentos, na vivência ali da visita, né, eu sei que uma situação bastante agradável na comunidade, a presença do missionário e a intensidade das celebrações que vão acontecendo ali ao longo daqueles dias que o missionário se faz presente. Com tudo aquilo que as Santas Missões têm enquanto temário também, né, que na parte da manhã, logo de madrugada, a procissão da penitência, a caminhada penitencial, o atendimento das confissões, o atendimento às pessoas enfermas. Ninguém fica excluído de todo esse trabalho. Certo, eu creio que é importante talvez acentuar, né, Carlos Alberto, que não se trata apenas dos missionários que chegam lá na matriz, chegam nas igrejas, mas eles próprios organizam esses grupos de família em comunidades com ou sem igreja, né? Com ou sem igreja. E, em geral, são quantos dias em que o missionário está ali numa periferia ou lá numa capela rural, ou então onde não tem capela nenhuma, a gente pega uma lona, joga como se fosse um circo e monta ali o encontro das pessoas. Quanto tempo que dura isso aí? Depende, se for uma comunidade, um centro pequeno, 5 dias, 6 dias ou 7 dias. Numa situação onde tem um grande número de centros missionários que foram, de grupos missionários que foram montados, que nós chamamos também setor missionário, pode ser que sejam 12 dias, 15 dias, 17 dias. Depende muito do tamanho que a realidade geográfica e o tamanho de população que nós vamos ter para aquele trabalho missionário. Pois é, eu acho que é tão importante, né, o esforço que os missionários fazem para chegar não apenas aquelas pessoas que já estão habituadas a irem à igreja, a frequentar a sua comunidade, mas principalmente chegar a atingir, né, e dando, eu acho que uma atenção muito especial que eu vejo, a criançada, né? Isso. Uma atenção à juventude, que não é tão simples, uma atenção aos enfermos, aos idosos, né? E aquilo que muitas vezes um pároco sozinho não consegue realizar, aquele grupo de missionários, eles vão à cata das pessoas, vão ao encontro das pessoas
E creio que esse é o diferencial bem grande das missões, né? É o missionário que vai buscar as pessoas e não tanto chamando para que elas venham, mas vai ao encontro delas. A gente costuma dizer, uma bela chacoalhada que se dá em toda a paróquia e os meios de comunicação também. Ultimamente nós estamos sempre tendo uma atenção grande, né, onde a cidade tem uma rádio, né, para a gente apresentar também um pouco da reflexão da missão, a visita às escolas, né, a visita à creche. Eu sei que a gente tenta abraçar tudo aquilo que tem naquela dimensão geográfica da paróquia, levando essa mensagem missionária. Sim. E aquilo ali é um tempo da graça de Deus, porque a gente percebe de fato como que o Espírito Santo vai agindo também ao lado, junto com o missionário, fazendo essa ação missionária produzir grandes frutos. Ah, certamente, né? Se o Espírito Santo não agir, o missionário está perdendo tempo, não vale nada, nada. Mas eu acho muito importante, então, que esse lema que a gente coloca em geral no Cruzeiro, unidos em Cristo, né? É o grande desejo de que a igreja seja uma comunidade de comunidades, né? E comunidades vivas, formadas por famílias, grupos de jovens, aquela tentativa de vivenciar realmente o que Jesus deseja, né? Que sejamos um só com Ele. E esse esforço faz a missão e ela tenta encontrar-se então com todo mundo em termos de celebração. Eu acho que uma das grandes, Werner, força da missão acaba sendo a confissão, né? O tu a tu com pessoas que estão assim há muito tempo distante da Eucaristia, a gente se coloca à disposição ou vai à casa dessas pessoas para poder atendê-las, aconselhá-las. Como é que você vê esse trabalho tu a tu da missão? Exatamente. Claro que a gente não pode dizer o que a pessoa teve, né? E o que ela falou na confissão, mas a gente vê como se acaba de dizer, as pessoas distantes, a partir do momento da missão nas famílias, a graça de Deus e o Espírito Santo já toca o coração das pessoas e já cria um ambiente para as pessoas, depois, quando chega o missionário, poderem então ser atendidas e receberem a absolvição. É a grande renovação da comunidade. E como Santo Afonso gostava muito, né, e ajudava também, ele cumpria esse desejo de atender as pessoas nas confissões, né? Então, o missionário redentorista é o missionário da conversão, né? Isso que a gente percebe nas missões. E na terceira fase, o entusiasmo que aconteceu na segunda fase, a missão nas famílias, de onde vem a honra de receber a mãe de Jesus, né? Então, Nossa Senhora vai na frente, como lá na visita que ela fez à prima Isabel, ela vai na frente trazendo Jesus. E aí o Jesus vai tocando o coração das pessoas. Na terceira fase, com a presença dos missionários, aí então a pessoa abre o seu coração e aí começa a crescer e viver em comunidade. Isso que é importante mesmo. Muito importante entender as Santas Missões como um grande mutirão missionário, né? Os missionários chegam, mas eles dependem do pároco, do ânimo do pároco, eles dependem dos leigos que ali estão, dependem dos jovens, dependem das crianças, um envolvimento assim que aquela que seria a pastoral ordinária, não é, Berno? Da missão se torna, então, de repente, um mutirão missionário, todo mundo saindo para fora da igreja, uma igreja em saída, isso é importante para nós. Agora, uma coisa importante, não é, Berno, é que para a gente começar a pensar numa missão, né? Eu creio que é muito importante os passos que vão sendo dados, né? Para que, por exemplo, nós não podemos chegar como povo, padre, vem pregar missão aqui, vem aqui. Nós não podemos fazer, ou seja, há toda, assim, uma forma, um formato de poder fazer os contatos e começar a pensar e a projetar uma missão para uma determinada comunidade, uma paróquia, até toda uma cidade, né? Quais são esses passos normais, Werner? O primeiro passo é a propaganda mesmo. Sim. Por isso agora nós temos a TV Aparecida, né? Então ela já vai convidando, nós temos aí o a12.com/missões, lá então as pessoas já podem entrar em contato com a missão, já é explicado o que é uma missão
para o pároco, né, principalmente, para ele poder então já fazer o pedido para as missões. E é o pároco que solicita, né? É, o pároco, e a gente sempre pede que seja por escrito, Sei. porque falar, as palavras passam, né? E a escrita fica. Então a gente sempre pede que faça o pedido por escrito. Então o segundo passo é colocar este pedido em comunhão com os missionários numa reunião. Então se é apresentado o pedido e os motivos pelos quais o pároco pede a missão, é tudo analisado e aí os missionários falam, podemos e vamos aceitar esta missão. E isso normalmente deve acontecer pelo menos um ano antes de exatamente, se fazer a missão. Exatamente. Aí então nós temos relações públicas, né, da missão. Ele então entra em contato com o pároco dizendo que foi aceita, né, a missão, foi aceito o pedido dele. E aí então nós temos no começo do ano a distribuição das missões com os missionários, que chama então o missionário coordenador. Ele agora entra em contato com o pároco também, vai detalhar o programa da missão, né? E nós costumamos fazer também um encontro dos coordenadores, e principalmente dos párocos e as lideranças, um ano antes aqui em Aparecida. Né? Então já é explicado mais uma vez o que é a missão, já entra em contato com o coordenador que vai coordenar mais uma vez e também a irmã missionária que vai estar junto também. Então veja, um ano antes para o pároco poder agora também fazer a propaganda com o povo nas missas, dizendo, olha, nós vamos ter o ano que vem a missão, já temos a data também para ele poder já preparar. E eu acho que é muito importante, então, a gente perceber que a missão redentorista, ela não é feita de popstar, não é visita de popstar, não é nada disso, entende? Ela é feita por uma equipe. E essa equipe, como dizia o Padre Werner, começa com o primeiro deles, que é o pároco, o vigário, né, as lideranças da paróquia. Forma-se uma equipe missionária junto com as nossas comunidades missionárias. É essa equipe que leva em frente. Então não se trata de ter, como acontece hoje em dia, um popstar que vai lá dar aquele show, faz aquela coisa bonita, né? Não, por quê? Porque a gente quer que permaneça o fruto da missão. A gente quer que o fruto dela sejam pequenas comunidades vivas, fraternas, que vão continuar se auto-evangelizando, né? Sempre com alguma assistência dos missionários na medida do possível. Mas é importante isso. E aí, Carlos Alberto, quais são digamos assim, os sinais que ficam lá da passagem dos missionários, a poeira que eles deixam por lá? Quais são os sinais que... Eu vejo assim que, até o Padre Werner não estava falando, mas uma coisa que faltou é o olheiro, né? Que faz aquela visita. Olheiro? Tem um olheiro, né? Que é isso? É drone ou... É o missionário que visita a paróquia depois de aceita, enquanto no trabalho que vai acontecer, ele visita com o pároco e com o coordenador de pastoral da paróquia, todos os espaços... Para ver se é viável. Para ver a viabilidade de uma comunidade, de um centro missionário. Ele já faz um desenho de tudo aquilo que pode acontecer numa missão, que vai ajudar o coordenador da missão mais tarde a verificar se é possível aquele projeto apresentado ou não. E depois eu vejo assim que quando tudo vai acontecendo, né, esse trabalho vai fluindo, né, com todo o atendimento, acho que o grande sinal das Santas Missões é o número de pessoas com os quais o pároco poderá contar como subsidiário na ação pastoral dele, os coordenadores e auxiliares, as lideranças que ficarão ali para o trabalho, né? Exatamente. Eu até quero partilhar, Padre Ulisses, que uns tempos atrás uma senhora lá de São José dos Campos, ela disse que ela veio me agradecer a mim por conta de ela ser o que ela era hoje. Ela era coordenadora de catequese na paróquia, lá no Santuário de São Judas Tadeu, em São José. Sim. E ela dizia assim que aquilo lá que ela estava celebrando hoje aconteceu na minha ordenação, naquele pequeno trabalho missionário que aconteceu. Preparação. Depois teve as Santas Missões, que ajudou a reforçar. Aí ela falou assim, não teve jeito, que convidaram ela para ser catequista. Depois de ser catequista, ela achou que nunca ia conseguir enfrentar um grupo de pessoas na frente. Aí foi
foi embora. Exatamente, né? Então, acho que a graça das Santas Missões é suscitar no coração das pessoas esse desejo de dar um pouquinho mais daquilo que ela tem enquanto dom, enquanto potencial. Certamente, né? Aquilo que diz o documento de Aparecida, a necessidade de que todos os batizados tenham consciência e assumam com gosto esse ser discípulo missionário, né? Ou seja, eu posso levar Jesus para muitas pessoas, para as crianças, para os doentes, para os idosos. Isso é muito importante, né? Eu creio que as Santas Missões, elas, quando são assumidas, elas fazem assim uma verdadeira revolução dentro de uma paróquia que já está ali acomodada, as mesmas pessoas sempre, os mesmos grupos, as mesmas lideranças, e de repente ela provoca, né, um mundo de coisas. E quando o pároco ele abraça isso com gosto, né, Werner? Aí realmente ele pode contar com os frutos da missão por muito e muito tempo. Quarta fase. Exatamente aquilo que ainda a gente quer completar é a quarta fase da missão, quer dizer, a quarta missão, que é a perseverança, né? Isso que a Romaria dos coordenadores e auxiliares das missões redentoristas, elas então têm esse objetivo, essa finalidade de continuar animando as paróquias, comunidades, pelos frutos da missão para poderem ter uma continuidade. Então, como você falou, não é levantar poeira, né? A poeira senta, os missionários vão embora, agora tudo volta ao normal. Exatamente ao contrário. Por isso, no final da terceira fase, temos uma assembleia para continuar animando os coordenadores e auxiliares. E o tema da 31ª Romaria dos Coordenadores e Auxiliares este ano aqui em Aparecida é justamente coordenadores e auxiliares, eles vão para levar a mensagem para o mundo ferido, né? A saída, os coordenadores em saída, eles vão continuar saindo, né? Não ficar fechados. E o lema então, levar às pessoas aquilo que ouvimos e vimos, né? O que somos vimos, testemunhas. Somos testemunhas. Então é Atos dos Apóstolos 4. Isso. Então lá tem o lema. Então veja como a missão redentorista, ela tem uma preocupação na perseverança. E a Romaria dos coordenadores e auxiliares é justamente um motivo e um momento de animar os coordenadores e auxiliares, que lá junto com o pároco, que vai continuar sendo o primeiro missionário da paróquia. Então, para eles poderem continuar. E nós temos mais um programa também, na Rádio Aparecida, Nossa Missão. Então, todo domingo, o Padre Inácio, que agora está coordenando, nós temos uma participação desse programa, das 7 até as 8 nos domingos. Então, as notícias missionárias para continuar animando as pessoas, continuar ligadas à perseverança da missão. É isso. Eu creio que é muito importante, como dizia Moisés, aqueles que estavam denunciando que estava surgindo uns profetas que por fora ele falava, tomara que todo mundo fosse profeta. O desejo nosso de redentorista, tomara que todo mundo fosse missionário redentorista, que todo mundo anunciasse Jesus, né? E a gente tem o gosto de voltar muitas vezes àquelas paróquias, confirmar, encontrar-se com aquele povo e criar essa interação tão bonita entre o lugar que foi missionado e o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. É o ponto de encontro de todas as missões redentoristas. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, aquele esforço que a gente faz todo ano e neste ano, no dia 20 de novembro, um encontro de agradecimento, um encontro de renovar a garra missionária, um encontro que nos ajuda constantemente a saber o mundo ainda não é de Jesus, né? E nós somos cristãos, nós somos de Jesus, nós temos que ajudar a fermentar essa sociedade, esse mundo todo que está tão carente, tão necessitado, principalmente o mundo ferido. E ferido por esta pandemia, mas ferido também por tantas e tantas injustiças. Daí, minha gente, já estamos terminando o nosso encontro. Que pena, né? Muito obrigado, Werner, pela sua presença, pela sua colaboração. Muito obrigado, Carlos Alberto, né? Que está aí ajudando a gente agora do Santuário Nacional. É tudo missão, não é? É tudo missão. Tá aí. Muito obrigado, Juninho, também, né? Que teve a tentação de ser missionário, depois resolveu ser organista do santuário. Que bom, Deus abençoe sua família, amém. Abençoe seu meninão, né?
Isso. Deus abençoe a todos. E vamos aí cantar mais um canto para a gente poder encerrar esse programa. E agradeci o Padre Carlos Alberto, né, da presença dele. Eu acho que é muito importante que a gente possa bater esse papo aqui, dando a entender para você que está em casa, entende que nós somos missionários redentoristas, uma grande família, né? E se não fosse essa união entre nós, não serviríamos de instrumentos para Nosso Senhor e para o Espírito Santo. Então a gente cuida também da nossa fraternidade dentro de casa para poder pregar essa fraternidade fora de casa. Então reze pela gente e reze para que venham mais vocações missionárias. Gente que possa estar disponível para trabalhar em qualquer canto do mundo, disponível também para santas missões redentoristas. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar.